Outra questão é a questão da transparência, que as organizações perderam bastante a transparência com a própria crise financeira, com a explosão da questão financeira de Wall Street, com a questão da crise mundial. A transparência ficou comprometida, então é preciso buscar novos mecanismos para a transparência dos balanços, dos resultados financeiros das empresas, das aplicações, casos que que nós vimos aí na imprensa, como Aracruz, como Perdigão, como Sadia, como tantos outros que estavam pegando determinados valores da empresa para aplicar em uma especulação sobre o dólar, financeira sobre o dólar. Não é uma coisa muito transparente. Me parece que esse tipo de atitude não aparecia muito nos balanços antes. Então acho que a gente precisa agora pensar melhor como essa governança está sendo feita. Acho que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa precisa ser menos formal e ser mais sério nessa atitude em relação às empresas. E eu acho que os RH têm um papel importante nisso. Eles têm que ser agentes de transformação. Então eles têm que buscar essa transparência da empresa. Eles não são estratégicos, vão pressionar seus financeiros, vão pressionar seus presidentes. Esse é na abundância, né, vamos voltar um pouquinho, em momento de abundância, onde tudo acontece de forma fácil e etc., pequenas falhas não são nem notadas e nem evidenciadas. É evidente que num momento como esse, onde a gente começa a falar de restrições, eu sempre uso esse termo, fazer mais e melhor com menos, significa que as empresas que têm transparência vão continuar lidando com transparência. As empresas que fingiam ter transparência, me perdoa, é claro que elas vão estar fragilizadas. O discurso é muito diferente da prática no momento de pressão e crise. Eu sempre digo isso, em momento de crise, lobo vira lobo, cordeiro vira cordeiro. Na abundância, você pode se fazer de um cordeiro sendo lobo ou de um lobo sendo cordeiro. Mas sob estresse ou pressão, as empresas vão mostrar o que elas são. E é evidente que aquelas que têm transparência vão sair ilesas e vão mostrar por que estão fazendo as coisas, porque você tem horas que num momento como esse, dependendo do segmento que você está, você vai ter que tomar decisões dolorosas. Mas isso não tem nenhum pecado. As empresas estão aí para isso. Elas têm um papel social, é evidente, mas elas têm o papel principal, porque se ela não sobreviver, mais gente vai realmente sentir o reflexo. Então, as que têm transparência vão lidar com o problema de forma transparente. E aquelas que não tinham e pareciam ter, essas realmente vão fazer coisas de forma intempestiva, vão tomar decisões pela medula, o que significa que são empresas que não pensam, então tomando decisões pela medula, significa basicamente o seguinte: eu vou estar reagindo ao que acontece no mercado. Então, na realidade, você precisa ter ação e reação. Então, algumas empresas vão saber lidar com mostrar a transparência e outras não. E eu diria o seguinte, todas as áreas vão passar por isso. Porque se a empresa tinha um discurso e não praticava, agora se evidencia ainda mais qual era o estilo de empresa. Então eu volto a dizer, né, essa é uma hora em que lobo é lobo, cordeiro é cordeiro.